para mim, mudou muito a forma como eu encaro as coisas, como eu encaro a vida. Ele fala que as perguntas são as respostas. O cérebro é, em grande parte, um dispositivo de exclusão. Ele é desenvolvido para manter informações do lado de fora. Uma mente consciente processa em média 50 bits por segundo. O que passa pelo filtro é determinado pela parte do cérebro chamada sistema de ativação reticular. E uma das formas de orientar esse sistema é por meio de perguntas. Essas perguntas dizem ao nosso cérebro o que é importante para nós. Vocês compreendem isso? A gente precisa direcionar o nosso cérebro para o que é importante para a gente. Ele deu um exemplo aqui dos pugs, eu gosto do exemplo de carro, né? Imagina que você quer comprar um Jeep vermelho. Você decidiu que você quer comprar, você pesquisou, e você sai na rua, de repente você começa a ver Jeeps vermelhos por todo lado. Por quê? Não é porque, de repente, todo mundo comprou Jeep vermelho e tem mais Jeeps vermelhos na rua. É porque você direcionou a sua atenção. Você colocou uma pergunta na sua mente, né? Você falou assim, eu quero comprar um Jeep vermelho, e de repente você começou a ver Jeeps vermelhos por todos os lados. Então, algumas coisas aqui, né? Quando a gente abre a nossa mente, quando a gente começa a aprender outras coisas, a gente se expõe a outros temas, outros aprendizados, amplia o nosso repertório para além do nosso mundinho, né? Então, você deixa de ler só sobre coisas de trabalho, você começa a ter experiências que você nunca teve, ou conversar com pessoas que pensam diferente de você. Isso te possibilita fazer melhores perguntas, porque você está ampliando o seu repertório. Então, uma das coisas mais importantes de você aprender, aprender e aprender, expandir a sua mente e explorar conteúdos diferentes, é que te possibilita a fazer perguntas. Perguntas que você nunca fez. E são nessas perguntas que você descobre novas possibilidades, que você descobre novas versões de você, novas possibilidades para o seu futuro, para o seu presente. Porque como que você vai perguntar uma coisa que você nem sabe que existe, né? E quando você coloca uma pergunta no seu cérebro, ele vai fazer de tudo para achar a resposta. Então, você está lá com uma perguntinha na sua mente, quando você menos espera, você vai ver alguma coisa que vai ser a sua resposta. Então, a ampliação do repertório nos capacita a fazer melhores perguntas. E melhores perguntas abrem possibilidades para um novo mundo, uma nova vida, uma nova realidade, novas versões de você mesmo. Isso é muito importante, né? Para a gente sair do lugar, para a gente mudar de degrau, recalcular rotas. Às vezes você está infeliz, né? Sem saber para onde ir, o que fazer da sua vida, mas você está todos os dias fazendo as mesmas coisas, você não se expõe a outras experiências, você não abre sua mente, né? Se você faz a mesma coisa todos os dias, você vai continuar tendo a mesma vida todos os dias, né? Se você, todo ano, você entrando, saindo, você tem os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos. Você vai viver o mesmo ano de novo, de novo, de novo. Aí você vai viver 10 anos como se você tivesse vivido um grande ano sem graça, né? Então, essa ampliação do repertório nos possibilita fazer melhores perguntas. Faz sentido? Muitas vezes, as respostas que queremos estão lá, mas nós não estamos fazendo as perguntas certas para chamar atenção para elas.
Pensar é um processo de raciocinar sobre algum assunto, durante o qual fazemos e respondemos perguntas. Você deve estar se perguntando, não é mesmo? Veja, você tinha que fazer uma pergunta. Então, temos dezenas de milhares de pensamentos ao dia. Nós temos uma, talvez duas perguntas dominantes que fazemos mais do que as outras. Então, aqui ele te provoca a você entender quais são as suas perguntas dominantes. Você já parou para pensar nisso? Como experimento mental, imagine uma pessoa cuja pergunta frequente seja: como fazer os outros gostarem de mim? Você não sabe a sua idade, carreira ou como ela é, mas você sabe mais do que imagina. Como você vê a personalidade dela? Não precisa de muito para adivinhar que ela gosta de agradar os outros. Não é direta ao expressar suas necessidades e também não é autêntica sobre os seus pensamentos ou sentimentos em um dado momento. Diria até que é uma pessoa insegura, né? Está sempre querendo agradar. Uma pessoa que se pergunta constantemente como fazer os outros gostarem dela jamais poderá mostrar o seu verdadeiro eu, pois ela sempre está se moldando às preferências das pessoas ao seu redor, mesmo que não tenha consciência disso. Então, às vezes, só de a gente analisar o nosso comportamento, a gente consegue extrair uma pergunta. E quando você extrai essa pergunta, você provavelmente vai achar a sua resposta. Então, me pergunte qual que é a sua pergunta dominante. E escreva no nosso workbook, que do Notion e do PDF, eu coloquei lá um espacinho para você escrever a sua pergunta ou as suas perguntas dominantes. Às vezes são mais de uma. E é legal você escrever agora e depois você voltar. Depois que você terminar de ler o livro, ou daqui a alguns meses, ou até mesmo depois que a gente concluir esse ciclo, né, de leitura dos 8 livros, quem sabe durante esse processo você não encontre as respostas para essas perguntas. Prepare a sua mente. Perguntas direcionam o nosso foco e contribuem para tudo na nossa vida, até para a compreensão da leitura. Como as pessoas normalmente não fazem questionamentos suficientes ao ler, comprometem o seu foco, compreensão, retenção de informação. Se você preparar a sua mente com o tipo certo de perguntas antes de ler, você verá as respostas. Então, é importante aqui, né? Ele nos convida a gente pensar antes de começar a ler um livro ou até mesmo um capítulo, quais são as informações que você quer extrair daquele capítulo? O que é importante para você? O que você quer aprender ali? Porque quando você já vai com essas perguntas em mente, você vai achar as respostas com mais facilidade. Portanto, compreender melhor aquele conteúdo. Tanto é que ele até, nos capítulos seguintes, ele sempre coloca algumas perguntinhas para você ler antes de começar a ler aquele capítulo, para você conseguir prestar atenção naqueles temas, que são os temas centrais. São os temas mais importantes do capítulo. Eu adoro esse tema. Nossa, isso daí. Só o fato de eu começar a questionar várias coisas na minha vida fez com que eu mudasse muita coisa. E quanto mais eu aprendia, mais eu lia, melhores as perguntas ficavam. E aqui ele finaliza com um provérbio: aquele que faz as perguntas não pode evitar as respostas.